Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a palavra membro, membresia. Então, se você é membro de alguma igreja, seja qual for a denominação, esse vídeo pode servir para você, assim como serviu para mim. Então, vamos lá. Nosso texto está em 1 Coríntios 12, vai ser bem rápido. 1 Coríntios 12, versículo 12, que vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A palavra membresia, ela tem origem bíblica, só que ela foi absorvida pela sociedade e esvaziada de sentido com o tempo. A palavra membro hoje, ela está mais relacionada a um membro de uma associação, o membro de um clube, do que realmente um membro de uma igreja, como deveria ser. Quer ver um exemplo? Hoje na igreja, o membro, o que ele faz? Na grande maioria, ele vai aos cultos, ele assiste às programações da igreja, ele contribui financeiramente para essa igreja, para que ela tenha bom funcionamento, ele absorve o conteúdo dessa igreja, ele é espectador das programações dessa igreja. Só que isso não é membro. Isso a gente faz em um clube, isso a gente faz em uma associação. O real sentido de membro não é esse, onde Paulo quis trazer para a gente em 1 Coríntios 12. A palavra membro, ela está diretamente relacionada à palavra órgãos, que são coisas essencialmente diferentes e complementares uma das outras. Coisas que se diferem em estrutura e função. E dois exemplos fáceis da vida no dia a dia que a gente consegue entender bem isso. O primeiro exemplo é o exemplo da família. Nós temos um avô, uma avó, um pai, uma mãe e 3 filhos, como exemplo, né? E um desses membros dessa família, uma das partes dessa família, vem a falecer. Um filho faleceu. Ninguém, nem nada, vai repor o lugar desse filho. Ele não é só um número. Eu tinha 3 filhos, agora eu tenho 2, tá bom. Jamais isso vai acontecer. Ele era único, insubstituível e tinha parte essencial nesse corpo. Ninguém vai tomar o lugar dele. Assim também com o pai, com a mãe, com o avô e com a avó. Com todos que constituem esse corpo, essa família. Todos eles que são membros têm funções diferentes e são muito importantes e insubstituíveis. E o outro exemplo do dia a dia é o próprio corpo humano. O próprio exemplo que Paulo vai dizer aqui dos órgãos humanos mesmo. Todos eles são diferentes, todos eles atuam em locais diferentes, mas todos eles trabalham com um propósito e todos eles são de real e igual importância. Todos eles trabalham para o bom funcionamento de um corpo saudável. Nenhum órgão vive sozinho, ok? Esses são os 2 exemplos. E trazendo isso para a igreja, hoje, na igreja, o real sentido deve funcionar da mesma forma. Ou seja, quando eu sou membro de uma igreja, eu não posso ser apenas um espectador. Eu não posso ser apenas mais um número no hall de membros da igreja. Eu não posso ser apenas mais um que absorve. Não só isso. Eu tenho que fazer parte do funcionamento da igreja. Eu tenho que ser órgão. Eu tenho que trabalhar junto com os outros órgãos, com os outros membros, em um objetivo, que é o bom funcionamento saudável desse corpo. Eu sozinho, isolado, eu não funciono, eu morro. Eu tenho que trabalhar junto com os outros órgãos, meus irmãos, para o bom funcionamento. E eu tenho a mesma importância que os meus irmãos, que os outros membros. E Paulo, ele vai explicar muito bem explicado, sem necessidade de acréscimo, nos próximos versículos. 1 Coríntios 12 ainda, a partir do 15 agora. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, irmãos, que a gente não venha ser mais um integrante de um clube chamado igreja, que a gente não venha fazer parte só de um número, que é o hall de membros da igreja, mas que a gente venha a refletir e a ser membro, a ser órgão dessa igreja, que a gente venha a fazer parte do funcionamento dessa igreja, desse corpo que tem como cabeça Cristo, nosso Senhor Jesus. Da minha parte é só. O que eu usei para a nossa reflexão de hoje foi 1 Coríntios 12, é um livro maravilhoso, vale a pena a leitura na íntegra, assim como todos os outros livros da Bíblia, né? E usei também trechos do livro Peso da Glória, de Clive Staples Lewis, que é um livro sensacional também. Fica a recomendação da leitura. Por mim é só, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.